eu acho que dá pra gente... A gente não sabe exatamente... É difícil estabelecer exatamente qual que vai ser a trajetória fiscal, qual o tamanho de desvio de rota nessas várias políticas, tanto no crédito quanto na política fiscal. A gente não sabe bem o tamanho do desvio, né? Os retrocessos, o tamanho do retrocesso que pode vir por esse aspecto. Mas eu acho que dá para a gente descartar cenários muito extremos, né? Cenários de grande descontrole, aqui eu tenho uma visão, talvez uma visão um pouco mais construtiva do que muitos colegas. Por uma série de razões. Então, assim, só um ponto, antes de colocar, eu acho que se perdeu a chance de fazer ajustes na regra do teto sem abrir mão dela. Eu acho que assim, ao politizar, isso é uma coisa que eu acho complicada no PT. Tudo é politizado. E tem hora que não é hora de politizar, tem hora que você tem que fazer deixar a discussão mais técnica prevalecer. Aqui foi uma pena. Quer dizer, ao politizar a regra do teto, ao falar é uma porcaria e tal, porque o governo anterior já furou, então se é assim, eu acho que o governo errou. Poderia não ter tido que gastar tanta energia agora com o arcabouço. Porque assim, quando a gente viu ali, no início do ano, quando teve a PEC da transição, perdão, final do ano passado, né? O tempo passa rápido. Ali já era para pensar assim, tá bom, o que precisa fazer para reformar o teto? Veja que a mesma justificativa, e que correta ao meu ver, que se utilizou para fazer a PEC da transição, a mesma retórica poderia valer para a regra do teto. Olha aqui, a gente tem uma regra do teto que teve ali esses vários furos. No início, os furos foi por um problema de gestão. Vamos pensar o seguinte, a gente tinha ali a liberdade para, né, a licença para gastar ao longo de 2020. Quem disse que a pandemia terminava no dia 31 de dezembro de 2020? Não precisava ter sido assim tão rígido. Podia ter sido uma evolução menos dramática ali do aumento de gastos, né, mais cuidadosa, não no primeiro momento, que eu entendo que ali era meio que desespero, e ter deixado uma margem para seguir em 2021, até que garantisse que estava todo mundo vacinado nesse país. E que o SUS estava de pé. Porque a gente viu muito represamento também, né? As pessoas deixando de fazer tratamento na época da pandemia ia ter consequências. Mas, enfim, pelo menos garantiu alguma segurança na saúde pública e falar, olha, enquanto não tiver essa segurança, a gente vai ter essa licença para aumentar gastos. E aí, portanto, você não está violando a regra do teto porque era a cláusula de escape. Daí, na hora que você não faz isso, aí você já tem que... então agora a gente precisa daquela PEC emergencial lá do início de 2021. Aí a política aproveita, já que, e começa a embutir um monte de coisa. Então, eu acho que teve um problema de gerenciamento da regra do teto. E depois vieram os outros furos que vocês sabem. Mas daria para você chegar e falar assim, olha, o governo anterior não administrou bem a regra do teto, furou muitas vezes e furos que não se justificavam, e sem ter preservado estruturas mínimas de funcionamento do Estado, pelo contrário. Então, é o seguinte, vamos aumentar esse teto, e aí a partir daqui a gente, né, zerou o jogo, faz ali, eu lembro estimativas de especialistas, que era, você precisa de 70 bi para pôr de pé. O auxílio, o Brasil, né, a recomposição de algumas coisas essenciais na máquina pública. Tá bom, você vai lá, põe isso e vida que segue. Então, não se fez isso porque se demonizou tanto a regra do teto que ficava inviável na política, mas eu acho uma pena isso. Essa coisa de ter que recomeçar. Tudo que veio antes não presta. Bolsonaro fez isso, Lula faz isso também. Eu acho muito ruim, inclusive, para o amadurecimento da sociedade. Que se tudo que veio antes não é bom, é nessas que a gente esquece os acertos de cada governo e aí constrói, né? Constrói
esse conhecimento, essa crença da sociedade. Então, eu acho ruim. Mas, enfim, acho que infantiliza a sociedade, acho bem ruim. Agora, de qualquer forma, mesmo que mantivesse a regra do teto, saindo de um patamar mais alto, claro que algum tipo de compromisso com o controle das despesas seria necessário. Aí que entra o arcabouço, né? Aí que você fala assim, bom, que todo o desenho não é um desenho, a gente não observa no discurso do governo uma preocupação em conter crescimento de gasto obrigatório. Isso já tinha se perdido no governo Bolsonaro, né, que era a intenção do Paulo Guedes, mas ele não conseguiu implementar. Passada a reforma da Previdência, a gente não viu nada na linha de conter crescimento de despesas obrigatórias, lembrando que é algo como 94%, 93% do orçamento é comprometido com despesa obrigatória, que tem muitos itens ali, crescimento, né, aliás, a maioria já automático, então você precisa de reformas, muitas vezes constitucionais, para conter o crescimento dessas despesas. Isso não está na agenda do atual governo. Então você fala, bom, então como é que fecha a conta que se você tem despesas que crescem automaticamente? Bom, então a gente vai ter que aumentar a arrecadação. E aí começa a complicar a vida. Então tudo isso para dizer o seguinte, algum tipo de amarra pelo arcabouço ia ter que ter mesmo. Claro que ia ter que ter. E não é para agradar a Faria Lima, é porque nós somos uma sociedade que não aceita a volta da inflação. A gente não é Argentina. Então eu acho que ia ter que ter de alguma forma. As pessoas falam, é só para agradar a Faria Lima. Não é para agradar a Faria Lima, pela mesma razão que lá atrás se aprovou a reforma da Previdência. É a classe política reconhecendo que somos uma sociedade que não aceita inflação e, portanto, há limites para o gasto público. Pronto. Agora, é claro que era importante isso estar de alguma forma delimitado. Eu não gosto do resultado final, né? Para ser honesta, eu não gosto do resultado final, mas pelo menos é alguma direção. Eu fico no meio do caminho, então, quer dizer, não vai para uma situação de descontrole porque o Lula não é Dilma, porque as instituições hoje não são as mesmas do passado, nem se a Dilma hoje voltasse, ela não ia conseguir reproduzir o que ela fez lá atrás. Hoje a gente tem instituições mais fortes, que estão monitorando muito mais excessos, e nós temos um país também diferente do passado. Né? Depois de impeachment, depois de pessoas na rua querendo melhor qualidade de serviço público e mais do que isso, um anseio da sociedade, de parcelas da sociedade para um Estado que funciona melhor, que a gente traduz nessas agendas mais liberalizantes, o fato é que o Congresso também não é mais o mesmo. O Congresso não é mais o mesmo. A base aliada não vai concordar com qualquer coisa. A oposição é mais organizada do que no passado. As pessoas às vezes falam, o PT está errando na articulação. Tá bom, pode estar, acredito que está. Mas tem que considerar que o Congresso vai analisar caso a caso. Tem coisa que não se trata apenas de fazer articulação política, porque são compromissos já com parcela da sociedade, são reformas que já foram feitas no passado e não tem volta. Acho que o exemplo mais emblemático foi o posicionamento tanto do Arthur Lira como do Rodrigo Pacheco em relação à questão da autonomia do Banco Central. O Lula jogou essa ideia, vamos repensar a reação dos dois, e vamos lembrar que são aliados. Não, olha, isso a gente não vai mexer. Então, temos um país mais maduro. Pode ser, é verdade, que deixa a desejar em muitos pontos e a gente tem uma evolução muito aquém do que gostaríamos, do que seria necessário para o país ter uma volta mais rápida, uma volta do crescimento. Mas hoje nós somos um país mais maduro do que há 10 anos atrás, do que 20 anos atrás. Então tem limite para fazer grandes retrocessos. A sociedade reage, né? Os diferentes segmentos da economia reagem e isso reverbera na política. Então eu não tenho um olhar assim, assim, independentemente dos sustos que a gente leva às vezes com falas de ministros, com falas do Lula. Por outro lado, eu falo assim, olha, tem limite até onde pode puxar essa corda. Qual que é a minha preocupação? Tudo bem, não vai para quadros extremos de descontrole, mas fica insistindo em erros e perdendo oportunidades, e aí é a cara do Brasil.
É a cara do Brasil. A gente podia ser mais ambicioso. Podíamos ter sido mais ambiciosos no governo Bolsonaro, não fomos. Podíamos ser mais ambiciosos agora também. Daí você perde oportunidades. Então, nessa discussão, né, de cenário internacional, o Brasil tem condições de ter benefícios desse mundo com essa polarização. Tem condições. A gente tem condições de capturar bons ventos, né, ou boas oportunidades de investimento dos vários polos aqui, né? Será que a gente vai conseguir? Eu já não sei, porque a gente perde muitas oportunidades. Então, de fato, se a gente tivesse uma agenda do lado fiscal, não só no sentido de controlar a dívida pública, que isso já seria muito importante para a gente ter taxa de juros mais baixa, mas certamente melhorar a qualidade da ação estatal, óbvio que colocaria o país em outro patamar, né? Então, o meu medo é só isso, quer dizer, a gente fica perdendo tempo com políticas do tipo, essa lista que você citou, e tem outras tantas, e meia volta tem coisa no Congresso também, não é só o Poder Executivo, de políticas do passado que não funcionaram, e os grupos, isso preocupa, isso que é assim, quando você fica nesse estado de coisas, todo mundo quer tentar o seu, né? Então, Você vê lá na matéria, a Zona Franca quer aumentar os benefícios para poder atrair mais empresas. Você fala, mas puxa, não é possível. Então, isso causa preocupação, porque vai postergando agendas necessárias, agendas pró-crescimento, com todas as consequências sociais que tem, não é só na economia, é na sociedade. Então, é o meio do caminho. Agora, esse meio do caminho, aí é um leque que a gente, assim, esse intervalo desse meio do caminho pode não ser tão pequeno, depende de um monte de variável que hoje a gente não tem na mesa. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.